Tudo na paz? Espero que sim, espero que vocês estejam muito bem. Hoje eu vou contar para vocês do Brasileiro de 71, primeiro campeonato brasileiro com o nome brasileiro. Então, se inscreve no meu canal, ative o sininho, deixa o like, compartilha e comenta, isso me ajuda muito. Vocês já vêm me ajudando, as pessoas que estão inscritas, comentando, pedindo vídeos, e isso o YouTube entende que o meu canal está sendo muito bem, apesar de ter poucos inscritos. Mas eu preciso de vocês para vocês compartilharem e indicarem para outros amigos. Então vamos lá saber do Campeonato Brasileiro de 1971. Muito prazer, eu sou Fernando Martinelli, aqui do canal História do Esporte. O Campeonato Brasileiro de 71 também tinha 20 clubes, mas ele não era por pontos corridos. E os clubes que participaram, eu vou falar os 20 aqui para vocês, tá? Para vocês saberem quem participou do Campeonato Brasileiro, o primeiro brasileiro com o nome Brasileirão de 71. E eram eles: o América, América Mineiro, Atlético Mineiro, Bahia, Botafogo, Ceará, Corinthians, Coritiba, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Grêmio Internacional, Palmeiras, Portuguesa, Santa Cruz, Santos, São Paulo Sport e Vasco da Gama. Esses eram os 20 clubes que participaram do primeiro Campeonato Brasileiro. Fernando, como foi o regulamento? A primeira fase era 2 grupos, Grupo A e Grupo B. Segunda fase se classificam os 6 primeiros de cada grupo, os 6 primeiros do Grupo A e os 6 primeiros do Grupo B. Se classificam para a segunda fase e ali eram divididos em 3 grupos de 4. Aí, desses 3 grupos, que tinha 4, né? Cada grupo tinha 4, 12 clubes, se classificavam só o primeiro para um triangular final. E ali, no triangular final, saía o campeão. Primeira fase, 2 grupos de 10 clubes divididos no grupo A e no grupo B. O grupo A tinha Corinthians, Cruzeiro, Internacional, Coritiba, Palmeiras, Vasco da Gama, Santos, Fluminense, Portuguesa e Ceará. E no grupo B, Grêmio, Atlético Mineiro, América, Santos, Botafogo, São Paulo, Bahia, Flamengo, o América e o Sport, o América Mineiro. Esses fechavam os 2 grupos. Eles se jogavam dentro do próprio grupo e depois o grupo A enfrentava os times do grupo B, para depois ir para a segunda fase. Os 6 primeiros de cada grupo se classificavam, fechando com 12 clubes, dividido em 3, 4 em cada grupo. Como ficou a segunda fase, então? Quem se classificou do grupo A? Do grupo A se classificou Corinthians, Cruzeiro, Internacional, Coritiba, Palmeiras e Vasco. Se classificaram nessa ordem. Depois, o grupo B: Grêmio, Atlético Mineiro, América, Santos, Botafogo e São Paulo. Foram 6 do grupo B. Fecharam os 12 classificados. Tinha rebaixamento naquela época? Não, não tinha rebaixamento. O Campeonato Brasileiro não existia rebaixamento até então naquela época. Foi um campeonato sem rebaixamento. Como ficou a segunda fase? Como ficou o grupo da segunda fase? O grupo A tinha São Paulo, Corinthians, América e o Cruzeiro. O grupo B tinha o Atlético Mineiro, Internacional, Santos e Vasco. Botafogo, Grêmio, Palmeiras e Coritiba fechavam o grupo C. Nesse formato dos 3 grupos, não jogavam contra os grupos, jogavam só dentro dos seus grupos em turno ida e volta. Então, um exemplo: São Paulo, Corinthians e América e Cruzeiro jogavam entre eles em turno ida e volta. Não tinha como na primeira fase eles jogarem dentro do grupo e jogar depois com o grupo A contra o grupo B. Quem se classificou, Fernando? Se classificava o primeiro de cada grupo para formar o triangular final. Quem se classificou do grupo A? São Paulo se classificou com 9 pontos. No grupo B, o Atlético Mineiro com 7 pontos. E no grupo C, o Botafogo com 8 pontos. Esses 3 fecharam o triangular final. Na última fase, no triangular final, o Atlético Mineiro venceu os jogos e se consagrou campeão. Era turno de ida e volta, o Atlético Mineiro enfrentou 2 vezes o São Paulo e enfrentou 2 vezes o Botafogo. Em segundo lugar ficou São Paulo, em último
o Botafogo nesse triangular final. E o Atlético Mineiro se consagrou o primeiro campeão brasileiro, o primeiro título. E depois de 50 anos agora, esses dias aí, se consagrou com o bicampeonato, com esse time também formidável, né? Grande Atlético Mineiro. Parabéns aos atleticanos, parabéns Galo pelo seu segundo título brasileiro. Artilheiro. Em terceiro lugar ficou Rivelino e o Toninho Guerreiro com 10 gols. Rivelino do Corinthians e o Toninho Guerreiro do São Paulo. E em segundo ficou Mirandinha do Corinthians com 11 gols. E o Dario foi o artilheiro daquele campeonato brasileiro com 15 gols. Maiores públicos, né? Os maiores públicos daquele campeonato, do primeiro campeonato brasileiro de 1971. No Clássico Mineiro, no dia 10 de outubro, tivemos o recorde de mais de 74 mil pessoas dentro do Mineirão. Foi um empate de 1-1 entre Atlético Mineiro e Cruzeiro. Ficou em terceiro lugar com o maior público daquele campeonato brasileiro. E em segundo, também num clássico do Rio de Janeiro agora, o Fla-Flu, no dia 3 de outubro, com 67.226 pessoas pagas, né, dentro do Maracanã. 1-0 Fluminense, venceu o clássico no Fla-Flu. E em primeiro lugar, também no clássico do Rio de Janeiro, agora entre Vasco e Flamengo, no dia 3 de outubro, foi mais de 90 mil pessoas, para ser exato, 91.025 mil pessoas dentro do Maracanã. Naquela época o Maracanã tinha geral, né? Não é o Maracanã moderno dos dias de hoje, então se cabia muito mais gente, né? Gente de pé, gente sentado, tinha aquela grande geral que todo mundo até hoje fala bem. É isso, gente. Fiz o campeonato de 1971, né? Mais até por parabenizar o Atlético Mineiro por ter sido campeão brasileiro, bicampeão brasileiro. Foi uma bela campanha. Jogou muito bem, não podemos negar, né? Vai ter aquelas pessoas que vão falar, mas teve ajuda de arbitragem, o árbitro ajudou o Atlético, teve pênalti que não era, mas deu. Gente, o Campeonato Brasileiro é assim, né? Quando se ganha, a arbitragem ajudou o time vencedor, e quando o time não ganha, é prejudicado. E assim a gente segue. Minha opinião, eu acho que os árbitros deveriam se profissionalizar. Tinha que também melhorar o VAR no Brasil. O VAR no Brasil ainda é muito ruim. A gente, praticamente eu e muitos aqui que estão me vendo, assistem os campeonatos europeus. O VAR funciona muito melhor. O VAR na Premier League, antes, quando foi colocado o VAR, ele ficou 1 ano em teste para depois, na temporada seguinte, ele começar a valer. Tem erros? Vai ter erros, porque quem comanda atrás ali é um ser humano, então o ser humano ele é fardado a erros, então isso é normal. Mas no Brasil chega a ser bem extraordinário os erros, né? Porque não tem como você errar vendo o vídeo, e os árbitros brasileiros conseguem errar vendo vídeo. Enfim, para mim, outra coisa também, na minha opinião, o futebol não tinha que ser interpretativo, né? O futebol tinha que ser mão e ponto final. Você que está aí me vendo vai interpretar de uma forma, eu aqui vou interpretar de outra forma. Então tinha que ser mais claro. O que é mão, o que não é mão, e ponto final. Assim ia melhorar muita coisa. Então, como eu disse, parabéns ao Atlético Mineiro pelo seu bicampeonato brasileiro, né? Foi merecido, mesmo eu não torcendo para o Atlético, mas foi merecido o título para o Atlético Mineiro. O que vocês acham, né? O Atlético Mineiro foi ajudado, não foi ajudado, jogou bem e mereceu, né? E qual é a opinião de vocês? Deixa seus comentários aí embaixo aí, né? Vamos dialogar, vamos conversar o que realmente cada um pensa do título do Atlético. Para mim foi merecido. Meu último vídeo embaixo, meu penúltimo vídeo aqui em cima. Se inscreva no meu canal para me ajudar, deixa o like, né?
para me ajudar também. Vocês que estão inscritos, compartilhem, indicam o meu canal para outras pessoas. E vamos lá saber de mais história do esporte aí. Garanto que aqui no YouTube não tem muita coisa falando de história, né? E é uma coisa que eu gosto de contar e gosto de pesquisar. Peçam vídeos também, que teria o prazer de ir lá procurar e trazer para vocês algumas curiosidades, até alguns detalhes. Fiquem com Deus, até mais. Fui!